capítulo 16 de Samuel e o versículo de número 7. Glória a Deus, aleluia. Primeiro é Samuel 16, verso 17. Verso 7, melhor dizendo. Aleluia. O verso 7 do capítulo 16 de 1 Samuel diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E então chamou Jessé Abinadab, aleluia, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. E então disse, aleluia, então Jessé fez passar Samã, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta a ovelha. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, aleluia, até que ele venha aqui. E então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, aleluia, em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá. Aleluia. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a tua preciosa palavra. Estamos aqui nessa noite, Jesus, mais uma vez, na presença do Senhor, pedindo, meu Pai, a direção do Espírito Santo, para que possamos nos concordar e nos, aleluia, permanecer na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amados, batendo palma para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero nesta noite, juntamente com os irmãos, meditar nesta passagem, que ela traz para nós um ensinamento muito glorioso da parte do nosso Deus. Como o agir de Deus, o olhar de Deus é diferente dos seres humanos. Amados irmãos, o ser humano, ele tem um defeito, uma falha muito grande, porque o ser humano, ele está incumbido de ver aquilo que o olho mostra, né? Quantas pessoas, amados irmãos, que muitas das vezes têm olhado para algo e tem enchido o olho, e depois ele acaba se arrebentando, né? Quantas pessoas que às vezes vai comprar um objeto, às vezes no casamento, as pessoas deixam de olhar para aquilo que está por dentro e olha para a aparência. Muitas das vezes a aparência nos engana.
Às vezes quando nós olhamos algo assim de uma aparência tão bonita, mas o interior muitas das vezes oferece muitos perigos, oferece muita coisa perigosa para nós. Por isso, amados irmãos, eu queria com os irmãos meditar nesta noite, nesta passagem muito importante. Nós vemos, amados irmãos, que quando Deus viu que Saul se corrompeu, saiu do centro da vontade de Deus, porque, amados irmãos, presta muita atenção, hoje não é diferente de antigamente. Antigamente Deus levantava um rei e colocava esse rei para governar e fazer o trabalho de um presidente, de um rei. E quando este homem saía da presença de Deus, Deus então somente via que ele começava a transgredir, desobedecer, Deus levantava outro e colocava no seu lugar. Amados irmãos, e nós olhamos que quando Saul começou a transgredir, começou a desobedecer a lei de Deus, Deus não hesitou em tirar logo do comando e colocar um outro rei. Então quando Deus olha para Saul transgredindo, nós olhamos no livro de Samuel, quando Deus passa para Saul uma ordem para ser executada, e Saul vai executar a ordem de Deus, mas executa pela metade, porque Deus é assim, irmão. Quando Ele manda, nós temos que procurar obedecer. Quando Deus mandou nós fazer assim, tem que ser assim. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e quando vamos fazer do nosso jeito, nós vamos trazer problema. Hoje, amados irmãos, nós estamos olhando para o nosso mundo espiritual. O mundo espiritual de hoje, amados irmãos, Deus está abandonando os pastores, está abandonando a igreja inteira. Sabe por quê? Porque Deus deixou de ser o Senhor. Deus deixou de ser aquele Senhor que comanda a igreja, que comanda o povo, que dá ordem, o povo não quer mais saber. Então Deus está deixando hoje as igrejas, os pastores sozinhos, e estão caminhando, amados irmãos, para uma grande ruína. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção. Quando Deus olha então para Saul, Saul desobedece quando Deus manda. Saul foi alertado pelo profeta Samuel. Quando Deus chega para Samuel, diz: vai lá e manda Saul ir lá em Amaleque. Eu me lembrei do que Amaleque fez ao meu povo, e eu quero que Saul vai lá e destrói todo mundo. Eu quero que vai lá e mata ovelha, vaca, mata homem, mata mulher, mata criança, mata tudo. Eu não quero que sobre ninguém desse povo. Eu quero que todos sejam exterminados. E a Bíblia diz que Saul foi para fazer o trabalho, mas não fez como Deus mandou. Amados irmãos, muitas das vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. Muitas vezes nós não entendemos muitas coisas que Deus ordena nós fazer. Mas uma coisa é, nós não temos que entender. Nós temos que procurar obedecer o que Deus manda. Se você for procurar entender, amados irmãos, muitas das vezes o trabalho de Deus, nós não vamos nunca obedecer a palavra de Deus, porque a sabedoria de Deus vai além da nossa sabedoria. Nós nunca vamos conseguir compreender. Muitas vezes nós estamos achando um absurdo em algo que estamos fazendo, mas é o correto. Então a Bíblia diz que nós temos que procurar obedecer e não sacrificar. E a Bíblia diz que Saul foi lá fazer o trabalho, mas ele fez pela metade. Deus ordenou que havesse matado tudo e que não era para trazer nada de lá. E Saul trouxe, trouxe o melhor, trouxe vaca, trouxe ovelha, e trouxe até o rei Agag, trouxe preso. E quando Samuel vai visitar Saul, chega lá e encontra esta situação. E Deus já fica irado com Saul, porque, amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus está para mandar e nós para obedecer. Não importa o que Deus mandou você fazer, não importa o que Deus mandou nós fazer, nós temos que saber que se Ele mandou, nós temos que obedecer. E o melhor que nós fazemos é obedecer a palavra de Deus, irmãos. Muitas vezes nós achamos absurdo. Nós olhamos, amados irmãos, quando Deus chamou Abraão e mandou Abraão matar seu filho, e Abraão não teve, não, Abraão jamais desobedeceu, foi lá
para fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Hoje Deus manda nós fazer de um jeito, nós fazemos de outro. Hoje as igrejas, amados irmãos, estão deixando a palavra de Deus de lado, estão adotando o costume, estão adotando, aleluia, algo dentro da igreja que não tem nada a ver com Deus. E eu digo para vocês nessa noite, amados irmãos, o olhar de Deus, o ver de Deus, não é da maneira que nós vemos. Então Deus olha agora a necessidade de um rei, e ele chama o seu profeta Samuel, e diz: Samuel, eu quero que você vai procurar um homem de Belém, e lá na casa dele, de dentro daquela família, eu tenho escolhido um rei, eu quero que você vai ungir esse rei. E Samuel se levanta para ir, e quando Samuel chega na casa de Jessé, na casa desse homem que possuía todos esses jovens, a Bíblia diz que quando Samuel chega lá, ele vê aquele jovem bonito, aquele jovem robusto, aquele jovem, e ele diz: eita, mas como Deus tem bom gosto, né? Com certeza esse é o escolhido do Senhor. E o Senhor diz: não se engana, rapaz, você está olhando para a aparência. E amados irmãos, presta bem atenção, é isso aqui que eu quero que os irmãos venham entender. Irmãos, muitas das vezes as pessoas hoje estão indo para a aparência. Ainda, aleluia, ontem estava conversando com uma irmã, falando a respeito de uma pessoa que foi até uma certa igreja, pela aparência do pastor, pela aparência daquela igreja, e quando ele chegou lá dentro daquela igreja, naquela aparência, se o filho não tira ele pelo braço, ele foi para buscar cura, teria morrido lá dentro da igreja, lá no meio daquele povo. Sabe por quê? Porque foi pela aparência. De repente as pessoas olham para uma igrejinha simples, onde o povo é humilde, onde os irmãos é humilde, o pastor é humilde, e muitas das vezes alguém tira uma conclusão: esta igreja é muito humilde demais, Deus não está aqui no meio desse povo. Mas você pode ter certeza, Deus está no meio de um povo, onde esse povo obedece a tua palavra, onde esse povo obedece o que ele manda, onde esse povo tem ele por maioral e por Senhor. É no meio desse povo que o Senhor está presente. Por isso ele diz para Samuel: olha para a aparência não. Irmãos, às vezes desprezamos uma igrejinha simples, às vezes desprezamos um povinho humilde, um povinho simples, obreiro que não sabe até mesmo nem se expressar, pastor que até mesmo não sabe nem se expressar. Às vezes olhamos e desprezamos. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o nosso Deus, ele não olha para a aparência não. O nosso Deus olha para o que está alojado aqui dentro. O nosso Deus olha para o que tem dentro do vaso, e não vaso. É aí que Deus olha. Deus quer ver um coração sincero, Deus quer ver um coração humilde, Deus quer ver um povo obediente. É isso que Deus está procurando. Deus, irmãos, ele não, aleluia, jamais, irmãos, Deus se comove com aparência, Deus se comove com obediência dentro do coração do ser humano. E a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé, e chega lá, ele acaba se confundindo, porque ele começa a olhar para a aparência. Amados irmãos, muitas vezes a aparência atrai multidão, muitas vezes a aparência atrai grande multidão de pessoas, mas quando essa multidão de pessoas vai conhecer o que está dentro, é frustrado, é decepcionado, porque vieram muitas vezes pela aparência. Mas quando você vai não pela aparência, você não vai olhando para a aparência, mas você vai com a intenção de conhecer o que tem dentro do coração, você encontra com Cristo Jesus, e você sai da igreja com grande alegria no seu coração e vitória, porque Jesus, amados irmãos, ele não habita no meio, irmãos, de aparência. O Senhor habita no meio de um povo humilde, de um povo que não tem aparência. Sabe por quê? Porque ele mesmo não tem aparência. O profeta Isaías disse que ele não tinha aparência. Por ele não ter aparência, o povo rejeitou. Ele não tinha nada que pudesse chamar a atenção do povo, e por esse motivo ele foi rejeitado. Jesus, amados irmãos, foi um homem de muita vitória, e
Mas muitas das vezes o povo rejeitaram ele, porque esse é Jesus, não tem aparência não. Não tem aparência, não tem. Ele não tem carro, ele não tem mansão, ele não tem aparência não. Como que pode ser o Messias? Mas ele não tinha aparência, mas ele tinha eficácia, ele tinha confiança, ele tinha tudo o que o ser humano precisa. Ele apresentou, amados irmãos, para nós, aleluia, uma grande oportunidade, e todos aqueles que recebem conseguem ter vitória. Amados irmãos, muitas das vezes as pessoas vai para a aparência. Tem pessoa que vai escolher uma igreja para servir a Deus, ele vai para a aparência da igreja. Uma igrejinha simples, não, eu quero procurar uma igreja bem requintada, eu quero procurar uma igreja onde que tenha homens de aparência, eu quero procurar uma igreja onde que tenha homens que saibam falar, homens que tenham teologia, homens que tenham uma boa aparência. E muitas das vezes quando entra dentro dessa igreja, se arrepende, porque lá dentro tem aparência, mas não tem eficácia, não tem salvação. Mas quando você procura uma igreja não de aparência, mas uma igreja de obediência, você procura um povo humilde, um povo que obedece a palavra, pode ter certeza, você encontra com Jesus, porque é no meio desse povo que Jesus faz presente, é no meio desse povo que Jesus está. E eu quero que vocês, juntamente comigo nesta noite, presta bem atenção, amados irmãos. Deus, a maneira dele de olhar é diferente. Deus não se impressiona, amados irmãos, com a maneira de falar. Deus não se impressiona com a maneira de vestir. Não, isso não impressiona Deus. Você sabe o que? O que impressiona Deus, amados irmãos? É o que tem dentro do nosso coração, é o que está aqui dentro, é o que impressiona Deus. Muitas das vezes olhamos assim por fora, não tem aparência nenhuma, mas quando você vai olhar por dentro, irmão, tem coisa rica, tem coisa maravilhosa. Sabe por quê? Aleluia! Porque é o que está aqui dentro que faz a diferença na vida do ser humano, e o que faz chamar a atenção de Deus. Presta bem atenção. O Senhor chama Samuel e manda aí, e ele vai. O primeiro moço que ele vê, ele olha para a aparência e diz: com certeza esse é o ungido do Senhor, Abinadab. E o Senhor diz: não se engana, rapaz, eu não olho como você olha não. Você está olhando pelo exterior, e eu olho o que está lá dentro. Ô irmão, quantas vezes nós se enganamos? Quantas vezes as pessoas se enganam? Às vezes, olha irmãos, um simples obreiro, um homem simples, uma mulher simples, e alguém já tira assim uma conclusão: isso não dá nada, isso não é nada. Mas quando você vai olhar dentro do coração, tem coisa rica, tem coisa grande, tem coisas maravilhosas lá dentro. E é aí que Deus olha, irmão, é aí que Deus está fixado o teu olho no que está dentro do nosso coração. E a Bíblia diz, amados, que Samuel foi passando todos os jovens de Jessé diante dele, e ele olhava um mais bonito do que o outro, um mais robusto do que o outro, e o Senhor dizia: não é esse, não é esse, não é aquele, e não é esse. E se acabou o jovem, e de repente Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se o seu jovem? Será que Deus se enganou dessa vez? E Jessé diz: não acabaram. Tem um, mas esse é o menor. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. O olho de Deus não está no maior, o olho de Deus está no menor da casa. Muitas das vezes, amados irmãos, aquele obreiro, aquele pastor que se tem por maior dentro da igreja, muitas das vezes o olho de Deus não está nele, mas está no menor lá no último banco, que se considera o menor, que não sabe pregar, que não sabe cantar, que se considera incapaz de qualquer coisa. Mas quando Deus, amados irmãos, toma em tuas mãos, ele pode ser grande, porque Deus olha para o menor de Deus. Deus nunca escolhe o maior. Deus tem sempre o prazer de escolher o menor. Por quê que Deus escolhe o menor? Deus escolhe o menor para que nunca venha se engrandecer, porque o menor sempre tem por menor, e o menor, quando ele se tem, reconhece que é o menor. Deus traz para dentro da sua casa, capacita, enche ele de azeite e manda para o mundo para ser usado, porque aí todos vão reconhecer que o senhorio é do Senhor, que o vaso que é usado pelo Senhor, ele é somente um vaso e nada mais
do que um vaso. Então Deus escolhe sempre o menor. Deus nunca quer escolher o maior. Pode prestar atenção, amados. Deus, Ele escolhe o menor, capacita o menor, enche o menor e usa, porque o menor sempre dá lugar para Deus aparecer. O grande, irmão, o grande sempre é grande. Eu fiz, eu faço, eu posso. E o pequeno não. O pequeno sempre vem: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho condições. E aí o Senhor diz: eu sei que você não tem, mas eu vou aparecer na tua vida, vou trabalhar através de você, e a glória vai ser toda minha. Aleluia. Deus quer escolher pessoas pequenas. Deus não está aqui para escolher pessoas grandes. Deus escolhe sempre o menor. É o menor que o Senhor quer escolher. Aleluia. A Bíblia diz que Jessé diz: esse é o menor. Outra coisa que me chama a atenção, era pleno dia de trabalho, né? Estava um monte de jovens lá dentro da casa do pai fazendo o que será? Deus não escolhe ninguém preguiçoso não, irmão. Deus escolhe pessoa trabalhadora. Ô irmão, é aquele que trabalha, aquele que está lutando. É esse que Deus vê capacidade nele para fazer alguma coisa. A casa do pai estava cheia de jovens, sei lá fazendo o que, mas o Senhor foi escolher um que estava lá no campo, e amados irmãos, que estava lá no campo, não buscando glória de ninguém. Imagina para vocês ver, Davi trabalhando lá no campo, sem ser visto por ninguém. Davi arriscou a sua vida várias vezes, para defender as ovelhas do pai, quando um urso pega, quando o leão pega a ovelha. A Bíblia diz que Davi vai lá e arranca da boca do leão a ovelha. E ele não está procurando se aparecer para ninguém. Isso que é muito importante, irmão. Às vezes o obreiro, às vezes nós obreiros, amados irmãos, queremos às vezes se aparecer. Não, eu só estou trabalhando se eu estiver em cima do púlpito pregando. O pastor não deixa eu pregar. Eu não tenho oportunidade para subir no púlpito. Eu queria fazer a obra de Deus. Ninguém às vezes quer ir lá para o avalado, como estava Davi lá no campo trabalhando, amados irmãos, sem ninguém ver. Ninguém estava vendo, tinha alguém vendo. O Deus Jeová estava olhando o que Davi estava fazendo. Então imagina você está lá na periferia, levando o evangelho, evangelizando, convidando pessoas, e Deus está olhando você, está vendo o seu trabalho. Esse é o trabalho mais importante. Às vezes nós queremos, amados irmãos, vir para cima do púlpito. Se eu não estiver aqui em cima do púlpito pregando, não está bom. Ô irmão, o pastor não dá oportunidade para mim trabalhar. O pastor não dá oportunidade para mim. Eu quero trabalhar, e Deus sabe que eu quero trabalhar. Mas a cidade está cheia de almas perecendo. A cidade está cheia de alma perdida. E obreiros de braço cruzado. E muitas das vezes quer trabalhar, mas quer ser visto em cima do púlpito. E bem-aventurado é aqueles que estão trabalhando lá no campo, que não é visto pelo olho do homem, mas é visto pelo olho do Senhor. E no dia que Ele for escolher, Ele vai escolher esse que trabalhou e está trabalhando anônimo. É esse tipo de pessoa. Esse jovem, amados irmãos, dentro da casa não foi escolhido, mas um jovem que estava lá no mato trabalhando, arriscando a sua vida sem ninguém por perto. É assim que Deus trabalha. Pensa que Deus não vê? Deus vê o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. É importante, irmão, o obreiro, a obreira, arriscar isso, trabalhar anônimo, convidando alma, convidando pessoas, falando de Jesus para as pessoas. É esse tipo de pessoa que tem valor para Deus, amados irmãos. Esse trabalho no anonimato, isso é tremendo, irmão. A Bíblia diz que Davi estava lá trabalhando. Quando foi despertado, vem para a casa do pai, e quando ele chega e entra para dentro da casa, o Espírito de Deus diz: esse é o servo do Senhor. O Senhor diz: esse é o meu servo, esse é o quem eu escolhi. Irmãos, e Deus nunca erra na sua escolha. Deus, Ele sempre sabe escolher. Eu quero dizer uma coisa para vocês: que bom que Deus não vê como nós. Nós olhamos e queremos ver a aparência. Tem igreja por aí, amados irmãos, que o obreiro, para ser escolhido, tem que ter
ter faculdade, tem que ter teologia, tem que ter mais não sei o que, mas Deus não olha para isso não. Deus olha por um espírito de humildade, Deus olha para um coração humilde, para um irmão trabalhador. É esse tipo de pessoa que o Senhor olha e escolhe. Eu digo para vocês nessa noite, amados irmãos, a Bíblia diz que Davi foi ungido rei diante dos seus irmãos, e naquele momento o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e Davi foi um homem de muita vitória. Porque não adianta, eu posso ter sabedoria de letra, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, não adianta nada. Eu posso ter uma boa estatura, eu posso ter uma boa aparência, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, não adianta nada. Irmãos, por isso nós podemos não ter aparência alguma, mas se o Espírito de Deus estiver operando na nossa vida, glórias a Deus por isso, porque onde o Espírito de Deus opera, não tem impedimento, irmãos, porque Deus é muito mais. Eu digo para você nesta noite, irmão, aleluia, vamos procurar ver como vê Deus, com o olho que Deus vê. Deus vê com um olho de humildade. Deus não procura grande, Deus procura pequeno, menor. Deus não procura aparência, Deus procura obediência dentro do nosso coração. Eu quero para você nesta noite, começa a trabalhar, irmão, começa a fazer, não para o mundo ver, nem para o homem ver, trabalha para o Senhor ver. Deus não escapa nada do teu olho, irmão. Muitas vezes a gente ouve reclamação de irmão que não sobe no púlpito porque eu não vou pregar, porque o pastor não deixa eu fazer a obra, ou que bom que é aquele que está indo sem ninguém saber. De vez em quando você escuta algum comentário, ou passou por aqui fulano de tal, pregou a palavra, fez uma oração comigo, me convidou para ir para a igreja. Isso é coisa tremenda, irmão. Isso é coisa que agrada o nosso Deus. Isso é coisa que chama a atenção do nosso Deus, que desperta a atenção do nosso Deus. Mas quando, amados irmãos, nós queremos nos aparecer, já busquei uma glória para nós mesmos, e esse trabalho não tem nenhum valor. A Bíblia diz que passaram todos os jovens diante do olho de Samuel, e foi escolhido um que estava lá no campo sozinho, sem ninguém ver o que ele estava fazendo, ninguém, mas Deus estava vendo o que esse moço fazia. Deus está olhando para você, não está olhando para nós. Pode ter certeza que o que você faz não é esquecido, porque Deus, Ele vê tudo. Por isso eu digo para você nessa noite, irmãos, vamos olhar com o olho do Senhor. Não fique, amado irmão, pensando que o que você faz está esquecido. O que nós fazemos é esquecido. O que nós fazemos está tudo diante do olho do nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Samuel ungiu Davi, e daquele dia em diante o Espírito de Deus se apodera de Davi, e Davi se tornou grande homem, qual a Bíblia nos mostra, nos relata em vários lugares. Mas foi um homem que sempre teve um coração humilde. Nós olhamos, amados irmãos, para o julgamento que Davi sempre julgou. Davi sempre julgou com justiça. Ele sempre fez, amados irmãos, algo interessante. Nós olhamos ali quando Davi sai com teus homens, com 600 homens, chega na metade do caminho para passar o rio. 200 homens não aguenta de canseira. Davi deixa os 200 homens, segue com 400, vence a batalha e vem de volta com a bênção na mão, com a vitória na mão, com o despojo na mão. Quando está chegando perto do rio, o povo chama ele e diz: ó, meu Senhor, é o seguinte, aqueles homens que não foram conosco, eles não merecem ter repartido igual. E Davi diz: pelo contrário, nós somos todos iguais, eles vão ter a mesma quantia que cada um de nós vamos ter, eles também vão ter, porque eles também são dos nossos. Então Davi sempre julgou com justiça, porque ele teve, amados irmãos, da parte de Deus. Deus olha para ele com justiça, vê o que ele tem guardado no seu coração, e Deus deu para ele esse espírito maravilhoso. E é isso que eu quero que nós guardamos no nosso coração nessa noite. Amados irmãos, hoje nós estamos vendo escolha
de homens pela aparência. Hoje as pessoas não escolhem mais obreiro pelo que ele é, escolhe pela aparência. Às vezes obreiro que tem um espírito maravilhoso de Deus trabalhando na sua vida, mas porque não tem aparência não pode ser obreiro. Pastor, porque não tem muitas das vezes leitura, não tem sabedoria de letra. Que pastor é esse? Mas muitas das vezes não olha o que tem dentro do coração deste homem. E aí Deus olha para o que está dentro do coração das pessoas. É aí que Deus, aleluia, presta atenção. Amém, igreja? Bate palma e louva o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês para nós orar, igreja. Vamos orar. Se o Espírito Santo de Deus